Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e, mais uma vez, conversa em conhecimento, meu amigo Vitor. É isso aí, amigão. E para mostrar que não só de cerveja vive o homem, hoje a gente trouxe para uma equipe de peso aí para falar sobre trigo, né? Trigo que vira um monte de coisa que a gente come aí, né? E bebe. E bebe, olha inclusive só. cerveja. Inclusive cerveja, né? Tem umas vais muito boas, né, Juliano? Que dá para tomar também, né? Bom, pessoal, eu vou pedir para eles se apresentarem, mas Juliano vocês já conhecem, já quase um host fixo aqui do podcast. Pelo né? menos um fiador né? ele já é, né? E também a Ágata. Então, primeiro sempre as damas, né, Juliano? Claro. Você que é o bastião do cavalheirismo no Brasil. Sim, né? isso aí. Juliano é First the ladies. Ágata, por favor, se apresente para o nosso público. Então, eu sou a Ágata, eu sou analista de panificação na agrária, né? Então, eu sou responsável pela parte de aplicação. Então, tanto testes de desenvolvimento interno, como testes também de desenvolvimento externo em clientes, e também a parte junto com o controle de qualidade. Então, controle de qualidade dos trigos e também recebimento de safra de matéria-prima dentro do moinho. Boa. Então, ela que fala para o Juliano se tá ruim ou se tá bom, né, Juliano? Exatamente. A gente manda as farinhas das novas linhagens, a gente manda para ela e ela faz o produto final. A gente tem uma ideia já da qualidade, mas a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Falando em ideia na qualidade, por favor, se reapresente, né? Se reintroduza para o nosso público. Para quem não me conhece, eu sou Juliano Luiz de Almeida, eu sou pesquisador de trigo e de outros cereais de inverno, como triticale, centeio, também pesquiso as brássicas, canola, carinata, também tem uma linha de pesquisa de nabo. E estou há quanto tempo? 38 anos na cooperativa agrária. Especificamente aqui, antes era Estação Experimental Agrária e depois ela se tornou a FAPA, Fundação Agrária. Bacana, Juliano. Tem um pouquinho de história, Juliano, Pouquinho. para nos contar. Começando com a história, Juliano, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da importância do trigo, né? Eu tentei falar aqui um pouquinho do pão ali, mas não é só de pão que vive o trigo, né? E tem um monte de coisa. Então, comece dando um panorama para a gente geral do trigo, por favor. O trigo ele é um dos principais cultivos do mundo, né? Ele fica ali junto com arroz, junto com milho, em termos de importância nutricional, em termos de importância de volume, de área também. Do trigo, os principais países produtores, o principal é a China hoje em dia, seguido pela Índia. Interessante é que esses dois países, tudo que eles produzem fica ali dentro do país mesmo. Claro. E eles ainda importam mais um pouquinho. Claro, a densidade populacional é enorme, né? É muito grande, né? E daí na sequência vem outros países também que daí já são um pouco mais especialistas em exportar o trigo. Então, a Confederação Russa, né, ela produz bastante trigo, tem uma população grande também, mas eles já conseguem exportar. Eles conseguem exportar trigo, inclusive, até aqui para o Brasil. E daí também entram os grandes exportadores de trigo, que são a Austrália. A Austrália produz bastante trigo e tem uma população pequena. Então, eles têm um enfoque muito grande dentro do mercado asiático, principalmente para os noodles, né, para os macarrão para o pessoal lá do Sudeste Asiático e para os chineses. E também tem aqui, nós temos a Europa também, o conjunto da Europa também, ela produz para todo o continente e também ela exporta bastante. E aqui na América do Sul nós temos um representante dos exportadores de trigo, que é a Argentina. Então a Argentina é um grande produtor de trigo e ela também exporta bastante, população pequena. E lá na Europa também vale a pena destacar a questão da Ucrânia. A Ucrânia também é um grande produtor de trigo bom, grande parte dessa guerra é por causa de petróleo e de energia, mas também é por causa de agricultura e especificamente de trigo também. Então, o trigo ele tem uma importância geopolítica muito grande. Eu trouxe uma informação recente aqui que eu acho que vale a pena, que fala dessa questão do total de consumo no mundo, né? E quando a gente pega esse total de calorias que é consumido pela população do planeta Terra,
em torno de 58% de tudo que o mundo come vem de alimentos básicos. Então, o que são os alimentos básicos? É o trigo, é o arroz, é o milho, são os cereais. São esses cereais que alimentam o mundo em torno de 58%. 17% são produtos animais, como carne de gado, carne de bovino, carne de aves e outros animais, pescado também. E em torno aí de 24% são os outros legumes, as outras coisas, batata e outras espécies. Mas o importante é que dentro da estratificação dessa pesquisa é que quando a gente sai de uma renda baixa para uma renda alta, 78% da renda baixa come carboidrato ou come os alimentos básicos. Eles comem só um pouquinho de carne, 7% de carne, e só um pouquinho de vegetais, de HF, né? Em torno de 15%. À medida que essa população mundial vai enriquecendo, eles mudam para 35%, de 78% eles passam para 37% de carboidratos, de produtos básicos, aumentam em grande quantidade o consumo de proteína animal e aumentam também muito o consumo de vegetais, de 15% vai para 35%. Mas desses 37% do volume total de calorias que as pessoas mais ricas comem, eles não perdem, ou melhor, eles até aumentam o percentual de trigo que eles comem. Então, enquanto a população mais baixa come 13% da fonte de carboidrato de trigo, quando vai para a população mais alta, ela vai para 18%. Nossa, isso me surpreendeu. Eu achei que não aumentaria. Contra-intuitivo, né? Eu também fiquei surpreso com esse resultado dessa pesquisa. Então, a pessoa, à medida que vai ganhando mais dinheiro, ela diminui vamos dizer, os asiáticos, os africanos e a América do Sul, diminui a mandioca, vamos dizer assim. Diminui a mandioca, ou em outros países, diminui o consumo de milho, ou até de arroz. Mas o de trigo, o pessoal garante. E isso tem muito a ver com a questão da funcionalidade dos produtos, que a gente vai conversar aqui na sequência. Então, o trigo, ele sempre foi, ele é consumido no mundo há 18 mil anos, ele é consumido, tem evidências de consumo de trigo, e agora, só mais recentemente, começaram a aparecer alguns problemas. A minha sogra falava comigo desde pequenininha, ela sempre está certa, ela né? Não tem 18 mil anos, tomara que ela não esteja escutando isso aqui. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas outras questões de nicho do mercado. Bacana, Juliano. Eu acho que é legal, você trouxe, né? A história do trigo quase que se confunde com a história da agricultura no mundo, né? Como um todo, né? Então, até se você pudesse falar um pouquinho da onde que surgiu o trigo, né? A gente tem ali algumas ideias, né? E assim, aonde que é plantado o trigo no Brasil, né? Para a gente já ir do mundo, já começar a vir para o Brasil também. Certo. Então, o trigo ele foi originado lá na região do rios Tigres e Eufrates, que atualmente é o Iraque. Né? Então, lá, a grande população de germoplasma de trigo é oriunda de lá. Então, não é só o Triticum aestivum, que é o trítico atual, mas tem os outros trigos ancestrais que compuseram a genética que nós temos hoje. E até hoje, nos programas de melhoramento, o pessoal usa esses Triticum turgidum, Triticum, todos os outros tipos de trigo. Se a gente olhar assim o mapa do mundo em um ponto preto, assim, aonde que tem cultivo de trigo, essa concentração ela vai ficar principalmente na América do Norte, na Europa e ali na Rússia, ali na parte exata, onde é mais frio, clima temperado. E quando a gente olha aqui para o hemisfério sul, a gente vai ver um pontinho ali na Argentina e um pontinho ali na Austrália. África do Sul, só um tiquinho também. Então, a grande parte do trigo do mundo, em volume, é produzido no hemisfério norte. O que é interessante é que, às vezes, confunde os nossos visitantes que vêm do hemisfério norte para cá, é que existem dois tipos de trigos principais. É o Triticum aestivum, que é o trigo de panificação, que é o que nós cultivamos aqui no Brasil, e tem o Triticum durum, que não é cultivado aqui no Brasil. Existe um pouco de cultivo na Argentina, que é o trigo candeal, mas ele é muito cultivado no hemisfério norte. E ele tem a destinação principalmente para o mercado de pasta, mercado de macarrão, que é para o fabrico de semolina, que se fazem esses
macarrões especiais, que a referência mundial é Barilla, né? Que é lá do norte da Itália. Então, isso é a questão com gênero e espécie. Agora, já com relação a ciclo, nós temos os trigos de inverno e os trigos de verão. Os trigos de inverno, eles são plantados antes da neve. Ele emerge, coloca as primeiras folhas e dá o início ao afilhamento, vem a neve. A neve protege as plantas de trigo contra o frio. Quando chega fevereiro, março, lá no hemisfério norte, a neve descongela e o trigo dá continuidade ao seu ciclo e o pessoal lá vai colher trigo mais ou menos nessa época do ano. Nessa época do ano eles estão colhendo o trigo. Então esse é o trigo de inverno. E o trigo de primavera é quando eles descongelam, eles plantam, quando eles conseguem entrar, quando não tem mais barro, né? Porque a neve deixa muito barro, eles conseguem entrar e eles vão colher lá no final do verão, início do outono do hemisfério norte. A colheita vai ser um pouco mais tardia. Então, lá no hemisfério norte existem os dois. Para o hemisfério sul, nós trouxemos basicamente o trigo de primavera. E isso que dá um pouco de confusão, porque nós chamamos aqui cereais de inverno. Claro. Aí, quando você fala isso, vem um pesquisador de fora, ele quer encontrar um trigo de inverno, mas não é de inverno, na verdade é de primavera. Então, essa é a primeira coisa que a gente explica quando chega um Quer ver trigo debaixo aqui. da neve. Não, nosso trigo ele não tem tanto requerimento de frio e nem de número de horas, como tem os trigos invernais. É porque o ciclo e a produtividade mudam também desses dois grupos, Mudam né? bastante. Isso também ocorre para cevado, você já deve ter debatido isso. E também ocorre para outros cereais como a aveia. Tem aveia de inverno e tem aveia de primavera. Tá? Então, para todos os cereais, existem esses dois tipos. Então, às vezes pode ser que isso não seja de muito interesse para o público, mas geralmente isso é um pouco de fonte de confusão e que a gente tem que geralmente esclarecer para quem quer saber um pouquinho mais sobre trigo. Bacana. Então, aqui no Brasil, trigo de primavera, e aí a gente tem produção, obviamente, aqui no sul, e tem alguma coisinha no centro-oeste também, né? Muda muito, Juliano, pensando em produção e qualidade, ou... Muda sim. Então, veja, aqui os principais estados produtores é o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouco também. Tem a produção de trigo no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, muito pouco, ele perdeu essa área pelo milho safrinha, e existe uma área que está crescendo dentro do Cerrado brasileiro, principalmente para fazer rotação dentro dos pivôs de irrigação, porque geralmente o pessoal faz uma concentração muito grande de outros cultivos, como leguminosa, o feijão, então o pessoal quer quebrar o ciclo de doença, daí o pessoal usa uma gramínea, usa o trigo. Aqui a gente vai falar um pouco mais de qualidade, mas dá em torno de 64% do mercado de panificação. 48% do trigo que nós cultivamos aqui é panificação e tem 16% que é uso doméstico, que acaba sendo também para fazer pão. Então, isso dá em torno aí de 64%. Então, a maior parte do trigo que nós produzimos é para esse uso. Nós, que eu digo, o Brasil. A agrária, a Agatha vai explicar mais tarde, o nosso mercado, a gente está trabalhando por nichos de mercados diferenciados para o nosso moinho poder ter uma competitividade diferente. Mas, você pediu para comparar, né? Como lá é possível você trabalhar melhor com o clima, com relação principalmente a você cortar a chuva na época do espigamento ou cortar a chuva na época da maturação, a qualidade de grão que você obtém lá do Cerrado brasileiro ela é excepcional. É um trigo muito bonito. A cevada também, a gente já teve experimentação de cevada lá em cima. É um grão maravilhoso, uma qualidade excepcional. Para todos os usos, mas inclusive para trigo para fazer pão e trigo melhorador, porque, veja, o que é um problema para nós, que é a chuva na colheita, lá não ocorre. Mas é uma área promissora, mas que ainda ela não estourou. Mas os programas de melhoramento, todos eles já estão fazendo pesquisa lá em cima e desenvolvendo cultivares de trigo lá para aquela região. Então, em termos de futuro, é bastante promissor.
Legal, você falou de melhoramento, aí já começa, e também você já começou a falar de alguns tipos de trigo, né? E aí talvez a gente já poderia começar o bate-bola aqui com a Ágata também, né? Pensando assim, a genética de um trigo melhorador, de um trigo pão, e depois vocês vão obviamente explicar o que, e do porquê, né? Muda muito ou é mais o manejo que muda? E aí depois, se até a Ágata puder falar o que é um pão melhorador, um soft... Para mim, trigo é para pão. É fazer farinha isso, e aí pronto. acabou. Até interessante desse congresso que eu participei, teve um workshop, não é um workshop, é quando você coloca... Não é um debate, eles colocaram especialistas... Uma mesa redonda? Uma mesa redonda, obrigado. Colocaram uma mesa redonda com especialistas de diferentes países para cada um falar como é que é classificado o trigo no seu país. Eu já passo a palavra para você, mas de uma maneira geral, ela é baseada na quantidade de proteína que o trigo tem. Mas não é só isso. Então, alguns países, como a Argentina, por exemplo, eles conseguem fazer uma classificação olhando o teor de proteína. Mas como nós temos o glúten, e o glúten ele é composto por 2 outras proteínas, a gliadina e a glutenina, e como elas se interagem, então não é só o teor de proteína. Então nós aqui temos no Brasil umas outras medições, e outros países no mundo também têm outras medições para refinar um pouquinho mais a questão do uso. Então às vezes você fala, esse trigo é melhorador, esse é pão, então entre melhorador e pão, geralmente a proteína é muito parecida, mas a qualidade do glúten é diferente. Então, como o trigo é classificado em diferentes partes do mundo, ela varia muito. Estados Unidos tem a questão da cor do grão, da coloração do grão. A Argentina, eu comentei que é só questão de proteína. O Canadá faz uma associação também, mas o Canadá abriu um pouco. Então, entra muito nessa questão depois de como separar isso quando chega na indústria, mas esse é um capítulo à parte. Eu vou deixar a Ágata falar um pouco agora. Então, nós classificamos esses trigos de acordo com as características do glúten, como o Dr. Giano falou. Então, a gente faz as análises desse trigo num laboratório específico, só para trigo mesmo, e a gente tem equipamentos específicos que fazem essas análises. Então, nessas análises, a gente vê as características de glúten mesmo, então a quantidade do glúten, a qualidade do glúten, a questão da alveografia, que seria mais voltado para característica de extensibilidade e elasticidade do meu glúten, que está relacionado às proteínas do glúten também. Então, igual o Dr. Juliano falou, são 2 proteínas, né? Essas 2, na verdade, o trigo tem 4, né, Dr. Juliano? 4 proteínas. E 2 dessas proteínas que vão efetivamente formar o glúten, né? E o glúten ele é formado através da ação mecânica e hidratação, assim que a gente obtém o glúten para a panificação. Além disso, também a gente vê as características de estabilidade, de absorção desse meu trigo, para conseguir compor, então, as características para determinada aplicação. Então, a gente classifica esse trigo de acordo com essas características de qualidade em trigo-pão, né, que seria um trigo mais não básico, né, mas seria um trigo mais moderado. O trigo melhorador, que seria um trigo muito forte, e o trigo básico, que é um trigo muito fraco, né? Então, o que a gente olha principalmente seria o glúten, então a quantidade, a qualidade que traz nessa análise, que a gente consegue diferenciar, então, os trigos para panificação e para biscoito. Então, a gente estava até falando antes, né? Mas não é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, a gente faz essa classificação nesses trigos e a segregação, então, para a gente fazer o processamento desses trigos, que estão realmente bem específico e bem complexo de explicar, na verdade, né? Então, a gente faz essa classificação. O trigo melhorador, falando de o que ele tem de diferencial, né? O trigo melhorador, ele é um trigo que tem uma força muito alta. Então, falando numa análise, né, a gente vê a característica de extensibilidade, elasticidade e força, né? E a força desse meu trigo tem que ser muito alta. O que seria uma força alta do trigo? Seria um W, né, que a gente chama de W, a força do glúten. Acima de 320, né, a gente classifica como trigo melhorador. Para panificação, a gente já fala para trigo-pão um W de 250, né, acima de 250. Para trigo básico, que já é o oposto, a gente classifica com um W em torno de no máximo 160. Então, são características muito diferentes. Não sei se já é para Eu só tenho uma curiosidade aqui, se eu misturar um básico e um melhorador, eles formam um pão?
Não, eu não posso usar a aplicação de trigo de biscoito básico para panificação. Ele não dá pão. Não dá pão. Não dá pão. Eu acho que é importante falar também que tem tem por parte do grande público, por exemplo, minha mãe faz esse tipo de pergunta, tá? E a gente tem que explicar, né? Então esse trigo que é o básico é um trigo ruim. Não existe trigo ruim. Desde que o trigo seja segregado, Tem que alocar ele vai ser alocado para o uso dele. Exatamente. E essa é uma diferença que a cooperativa agrária faz, já entrando para o lado da cooperativa. A cooperativa faz um sistema de classificação desses trigos que entram numa determinada política do trabalho que nós fazemos aqui na FAP, e depois em conjunto com a equipe da ACTA, no moinho de trigo, e a gente define quais cultivares que são para destinado uso, um uso específico. Então, o trigo melhorador não quer dizer que ele é um trigo melhor que o trigo básico, mas o trigo melhorador ele tem uma utilização e o trigo básico tem outra utilização. Então, e você falou de mistura. Então, se você misturar um trigo bom, melhorador, com um trigo bom, básico, vai sair um trigo ruim. Tá? Então, Entendi. A mistura de diferentes classes de trigo geralmente estraga o trigo, estraga o lote. Então, a gente até faz mesclas, né? Dentro da indústria, a gente trabalha com mesclas de trigo. Mas elas vão ser realmente voltadas para cada tipo de aplicação. Né? Então, que nem o Dr. Juliano falou, a gente trabalha na cooperativa agrária com farinhas tipificadas. Então, a gente tem aplicação específica para biscoitos, uma, né, das cultivares que foi desenvolvida, inclusive, aqui pela FAPA, né, que é o de biscoito, que é para aplicação de biscoito, e para panetone. Né? Então, é um dos nichos que a gente atua também bem forte. Falando em panetone, né, até os principais clientes são Balduco, Marilã, Casa Suíça, né, são esses clientes grandes, e da Mondelez, que seria para biscoito. Né? Então, para biscoito, a gente trabalha com a Mondelez, que é o nosso principal cliente, para aplicação em wafer. Então, o bis, né, por exemplo, ouro branco, sonho de valsa, é usada a nossa farinha nesses produtos. Então, quais que são essas diferenças? Né? Para biscoito, normalmente, a gente processa só o trigo básico 100%. Para panetone, a gente faz a mescla do trigo pão com o trigo melhorador para conseguir atingir uma qualidade específica para essa aplicação. E o que isso significa? Né? A gente avalia, para atender nossos clientes, a gente trabalha atendendo especificações. Então, essas especificações, elas vão compor essas características do glúten que eu comentei no começo. Então, cada cliente tem uma especificação. Então, ele vai ter lá a quantidade de glúten que ele quer, a qualidade do glúten que ele quer, a força do glúten que ele quer, e eu preciso atender essas especificações. Então, a gente precisa fazer essas mesclas com esses trigos para conseguir atender esses parâmetros. Então, essa é um desafio, né? Até eu acho que ninguém tem... Talvez o pessoal que não trabalha com farinha não tem noção que é realmente tão complexo, né? Até que quando eu entrei no moinho, eu também não tinha essa noção. Então é realmente bem... Quase que é uma alquimia, né? Você tem que... Uma dúvida que eu fiquei aqui é a seguinte. Eu peguei uma cultivar de trigo lá e plantei, sei lá, e ele é uma cultivar para pão, por exemplo. Ele pode virar um melhorador ou não? Só o trigo que nasceu para melhorador vai morrer melhorador? Ou só posso estragar ele? Como que é? Olha, a tua pergunta é boa, isso aí ela é fonte de debate, de discussão nas reuniões de pesquisa de trigo. E esse dado ele já foi desenvolvido em experimentação e ele já foi comprovado. É assim, se você faz um trigo, você lança ele no norte do estado do Paraná, que é um clima mais quente e um clima mais frio e uma altitude menor do que aqui em Guarapuava. Lá ele dá melhorador. À medida que os experimentos vêm caminhando para Guarapuava, não a qualidade vai caindo, mas a qualidade do glúten vai caindo. Então, o que é melhorador no norte do estado, o mesmo trigo, quando chega aqui e é cultivado por nós aqui na FAPA, vira pão. Tá? E também, se chega um melhorador aqui, ele vai dar um super melhorador claro. lá no norte. Geralmente, os trigos que nós desenvolvemos aqui, como trigo básico ou para fazer biscoito, quando plantados nos ensaios lá do norte do Paraná, e eu estou comparando porque o Paraná faz essa divisão entre o Brasil subtropical e o Brasil tropical, quando esse trigo chega lá, ele vira doméstico ou um trigo pão fraco. Então, aí começa a entrar a interação genótipo-ambiente. A qualidade, ela depende da genética, muito em parte da genética, mas ela também depende do ambiente.
É uma interação. E o que fator do ambiente? Temperatura? O que é? Solo e altitude, principalmente. Solo e altitude que está relacionado com temperatura. Curioso. A gente até, trazendo um pouco da parte de qualidade, né? A gente até vê essa questão de região. A gente estava falando antes de trigos argentinos, de outras regiões do mundo, né? A gente avalia bastante também essa qualidade do trigo argentino que a gente usa hoje em algumas mesclas para panificação em congelados, né? Então, congelados também é uma outro raminho de aplicação. Então, cada aplicação realmente tem uma qualidade diferente. E hoje a gente trabalha com o trigo argentino nas mesclas de pão congelado, porque ele traz umas características de performance e resultado final do meu produto muito melhores. Só que quando a gente avalia a qualidade desse trigo, a gente vê que ele tem um glúten mais baixo, né? A gente fala, não, para panificação precisa ser um glúten alto, com uma força alta. Mas quando a gente avalia esse trigo, a gente vê que o glúten dele é baixo, então o que a gente fala glúten alto? Em torno de 30, 28, 30, acima disso. O trigo argentino tem um glúten de 23, 24, daí você pensa, nossa, não vai dar pão, né? Mas quando a gente aplica, a gente vê que ele traz realmente resultados muito satisfatórios. Legal. Então você não pode enxergar somente uma variável ou uma especificação. Claro. Você tem que analisar o conjunto das especificações. E é muito ligado com o que o cliente está pedindo. E se eu estou entendendo bem, então, assim, para você ter diferentes tipos de trigo ali, para você atender diferentes requisitos, demandas de um possível fornecedor ali que você vai fornecer, né, um possível comprador, você tem que ter uma capacidade de segregação boa desse trigo aí, né? Porque Sim. Você tem que chegar, até se você puder explicar para a gente como que funciona, ele chega lá, vocês classificam ele antes de descarregar, como que segrega, então, internamente? Hoje a gente a gente tem o trigo do cooperado e tem o trigo que a gente tem que comprar terceiro, porque o trigo cooperado a gente não é suficiente para atender as demandas que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente faz a compra de terceiros, a gente avalia, de cooperado ele já vem classificado de acordo com a cultivar que ele planta, né? Então, eles fazem essa segregação de acordo com a cultivar. Já de terceiros, a gente faz a análise desse trigo antes de trazer para o moinho. Então, o pessoal da originação, do comercial da originação, traz para nós a amostra, a gente faz a preparação desse trigo e faz a análise no laboratório para ver como é que está a qualidade desse glúten. De acordo com esse resultado, a gente vai definir qual vai ser a segregação. Então, até a gente vê que, de acordo com algumas regiões, norte do Paraná, por exemplo, são trigos mais fortes, né? Então, a gente avalia toda essa questão para também fazer essa segregação. A gente vê, deu trigo melhorador, deu um glúten alto, uma força mais alta, esse aqui vai ser trigo melhorador, vamos receber ele como trigo melhorador. Ou também a gente tem até questões de carga testa. Às vezes eles compram direto uma carga, eles já sabem, tem algum fornecedor que já tem normalmente é trigo melhorador. Então eles fazem a compra da carga testa, a carga chega, a gente avalia esse resultado e também dá o ok. Esse trigo a gente vai receber como trigo melhorador, esse trigo a gente vai receber como trigo pão, e avalia junto com o pessoal dos cereais como que a gente vai fazer essa segregação depois. Tanto é que cada safra é uma safra, né? Isso que eu tava pensando, cada safra é uma safra, chover um pouquinho mais, pronto já. Muda o trigo, né? Tem interação genótipo-ambiente, né? Então... Agora, só complementando, então, a resposta da Ágata, esse foi um debate grande aqui dentro da cooperativa agrária quando nós iniciamos a questão da segregação dos trigos. O ideal seria o quê? O ideal seria o caminhão chegar lá no elevador, ali na portaria dos cereais agrária, fazer a amostra e nós temos equipamentos que fizessem uma determinação rápida desses valores aí de W, de extensibilidade, para a gente dizer que classe que esse trigo é. Entretanto, nós fizemos um desenvolvimento, até o pessoal está tentando fazer de novo, com equipamentos de leitura rápida, mas a correlação não foi boa. Por quê? Porque esses valores você precisa transformar o grão. Então, geralmente esses aparelhos chamados de NIR, que é na base de ondas, você determina o que realmente tem no grão. Então, proteína, você consegue ler bem, você consegue, tudo que está intrinsecamente dentro do grão, você consegue fazer a determinação. Mas essas variáveis de qualidade, precisa ocorrer uma transformação do grão em farinha e depois você precisa molhar a farinha e precisa ter o produto, aí sim vai mostrar aquela qualidade, principalmente do glúten, da gliadina e da glutenina. Então, esses aparelhos de leitura rápida não funcionam e a gente estava num problema muito grande.
foi então que nós sugerimos na época fazer uma solução paliativa. Nós começamos a fazer um histórico das linhagens e depois das cultivares dentro dos ensaios. Claro. Então, por exemplo, hoje eu sei que um material ele tem o potencial para ser biscoito. Então, ele vai crescendo dentro da pesquisa como linhagem biscoito. E depois que eu tenho uma quantidade maior, eu já passo para o pessoal do moinho, mais especificamente para a Ágata, ela já começa a fazer o biscoito mesmo. E no momento do lançamento do trigo, que geralmente é no Intershow ou nos dias de campo regionalizado, o trigo já foi aprovado, então, pela indústria. Indústria, o moinho. E o moinho, então, daí o produtor aumentando esse volume, a gente já começa, então, a disponibilizar para os maiores clientes para fazer esses testes finais de cada material. Então, hoje, quando a gente lança o material, a gente já sabe que categoria, que classe esse trigo vai ser. E nesse momento, vai ser um momento mais ou menos de outubro, novembro, então os times começam a se reunir para fazer a política de cereais de inverno. Tem a política de cevada e a de trigo. Dentro da política de trigo, então nós aqui da FAPA damos as sugestões em conjunto com o moinho, o que vai ser trigo melhorador, quais são as cultivares que vão ser fomentadas pela agrária, como trigo melhorador, como trigo pão, como trigo doméstico a gente não trabalha, e daí como trigo básico. Então, basicamente, a agrária hoje fomenta esses 3 tipos de trigo, todos com trigo que passaram pela experimentação. Então, hoje, é a experimentação da agrária que diz qual é a classe de determinado trigo. Às vezes, a gente classifica um trigo como pão, o obtentor fica sabendo da informação e diz, mas como? Esse meu trigo é melhorador? Não, então deixa eu te mostrar os resultados. É como eu comentei antes, uma qualidade que é obtida lá no norte do estado, ou diferente. digamos na região das Missões do Rio Grande do Sul, vai dar uma qualidade completamente diferente aqui a 1.000 metros acima do nível do mar. E com um clima que chove mais, um clima mais frio. Então tem essa questão da interação e essa definição da qualidade de cada material, linhagem depois cultivar, ela tem que ser feita a nível de instituição. Em termos de produto, o que é o produto que mais desafia para buscar trigos de diferentes qualidades? É biscoito, é panetone, é pão? É o que desafia mais? Hoje a gente tem um desafio toda a safra, né? Então, cada safra é uma safra, como a gente até já comentou anteriormente, né? Então, essa safra, até esse ano, está sendo uma safra bem desafiadora, porque, falando em qualidade, é um trigo mais fraco. E para aplicação de panetone, por exemplo, a gente precisa de um trigo forte, com glúten mais alto, né? Então, esse ano, os trigos, eles estão com glúten de 28, 26. Para panetone, a gente precisa de um trigo com glúten acima de 30, que é o que as especificações exigem, né? Então, a gente tem essa dificuldade de conseguir encontrar trigo no melhorador no mercado hoje, por conta da safra. Então, quando a gente vê, normalmente, até o Juliano pode me corrigir, mas normalmente quando a gente tem anos mais produtivos em campo, a gente sofre um pouquinho mais em qualidade e processamento dentro da indústria. Então é inverso, né? Então isso é até ruim, né, digamos, mas a gente faz toda a seleção, né, dentro das pesquisas da FAPA, o que a gente consegue trazer de melhor para os dois lados. Mas esse ano específico, o que a gente tem de dificuldade é encontrar trigo forte e trigo melhorador. Para biscoito já é mais, como a gente faz a parte de produção aqui dentro, né? São os nossos cooperados que plantam, a gente não busca o trigo biscoito fora, é realmente só dos nossos cooperados, a gente tem esse trigo dentro de casa todo ano. Normalmente a qualidade dele ela não varia muito, ela se mantém. Mas realmente o maior desafio é encontrar o trigo forte para aplicação em panetone por ser muito específico. Tem que ser forte e, além disso, extensível. É uma característica de P sobre L, que é elasticidade e extensibilidade, ela tem que ser abaixo de 1, que traz uma performance melhor para nós e um produto final melhor para nós. Então, essa característica também está sendo bem difícil esse ano. A gente está tendo P por L mais altos. Então, a gente está precisando encontrar trigos com glúten alto, com P por L baixo e com o W alto. E tudo isso está sendo bem difícil por conta de safra mesmo. Eu acho que seria legal, porque assim, eu já fiquei boiando aqui no... É difícil, né? Um é forte, outro extenso e tal. Você conseguisse amarrar pra gente assim, ó,
forte, ele, sei lá, dá um pão mais assado, assim, mais tentar trazer pra gente o que é essa... Que cada característica impacta no produto eu final. vou dar uma sugestão Isso. para a Agatha. A Agatha, eu acho que assim, o que a gente tem que falar é o manejo da massa, né? Eu acho que você tem que explicar um manejo para fazer um pão, o manejo da massa é um, agora para fazer panetone é outro. Sim. Então, qual que é essa principal diferença, né? Por que um trigo para panetone tem que ter toda essa força, todo esse glúten, toda essa eu acho que é o principal ponto, né? Tá, então vou trazer um pouco de biscoito, panificação e panetone. Legal. Né? Então, biscoito, a gente usa trigos mais fracos, que é o trigo básico, né? Esse trigo mais fraco, ele tem força de glúten baixa, qualidade do glúten, que seria um gluten index bem baixa, a força baixa e ele tem que ter uma extensibilidade alta. Isso tudo impacta em quê, né? Quando eu faço o wafer seria a plaquinha do bis, né? A plaquinha do bis, ela é uma massa fina, é uma massa líquida, como se fosse uma massa de panqueca, por exemplo. Então, eu não posso ter a formação de glúten. Por isso que a gente usa as farinhas mais fracas, que não tem força de glúten, não tem qualidade de glúten, porque se eu formar esse glúten, eu tenho todo um problema no processo do cliente, por conta de formação de grumos, né? O glúten, ele vai formar grumos, e para aplicar em wafer, por exemplo, tinha uma flauta, sabe uma flauta transversal? Com furinhos. E para aplicar essa massa na placa, é uma placa que fecha assim. Para aplicar essa massa, essa flauta, ela passa pela placa e solta a massa líquida. Então, se eu tiver a formação de glúten, ele vai entupir esses furos, vai dar um maior problema. Quebra a placa. Isso, quebra a placa. Então, a nossa farinha, principalmente, né, desenvolvimento da FAPA, ela tem uma absorção mais baixa também, falando em aplicação de biscoitos. Se eu adicionar... Normalmente, no mercado é usada uma farinha comum de panificação. Né? Então, a nossa farinha ela é específica para esse mercado. Olha só. E a gente consegue usar menos água, a gente adiciona menos água, a gente consegue ter um melhor rendimento. As placas, né? Até o Dr. Juliano falou, se a gente adicionar mais água, a gente precisa... Como é que eles calculam a qualidade da massa? Por viscosidade. A viscosidade da massa. Então, se eu tiver uma farinha de panificação, eu preciso adicionar enzima para quebrar o glúten, eu preciso adicionar mais água para conseguir atingir a consistência. Então, aumenta muito o custo. Então, com a nossa farinha, a gente consegue reduzir custo, adiciona menos água, não precisa adicionar enzima, não precisa adicionar amido. Amido é utilizado também para enfraquecer a farinha. Além disso, ela tem um teor de cinzas que não é igual à farinha que eles usam, né, dentro dessas aplicações. A gente traz até questão de limpeza de fornos. A gente reduz a frequência de limpeza de fornos porque ele mancha menos a placa. E além disso, eles também usam menos emulsão, que é para desgrudar a placa, para não grudar a placa, né? Então, quando esses fornos vão ficando sujos, eles precisam aumentar essas emulsões. Então, com a nossa farinha, a gente consegue diminuir essa necessidade de emulsão, então você não precisa, também reduz esse custo, né? Além de tempo de forno. Você põe menos água, você precisa de menos tempo de placa, né? De cozimento de placa. Então, você vai ter um ganho também em questão de energia. Economia de energia. Então, a nossa farinha, ela traz vários ganhos mesmo para os clientes. E isso numa ponta aqui, nós estamos falando de wafer. De wafer. Na outra ponta, e bem distante, está o panetone, ou não? Exatamente. É outro mercado. Outro mundo. Outro mundo. Aí, falando em mercado de panificação, então a gente divide em panificação, pães, de modo geral, e panetone, né? Então, os dois, além de ser panificação, também diferem entre si. Então, dentro da panificação, a gente precisa de trigos mais fortes. Biscoito, trigo fraco, panificação, trigo forte. Então, eu preciso de um trigo com uma força mais alta, uma qualidade de glúten mais alta, a questão de extensibilidade e elasticidade já vai depender muito da minha aplicação. Então, falando para panificação de modo geral, extensibilidade e elasticidade seria o quanto a minha massa vai expandir, né? O quanto ela vai manter o formato das peças seria a elasticidade. A extensibilidade vai ser o quanto a minha massa tem para expandir. Legal. Né? Então, o quanto eu consigo expandir. A extensibilidade seria tipo um chiclete. Você pega um chiclete, puxa, ele não arrebenta. A elasticidade é o quanto a minha massa tem de se estender e voltar ao normal, que vai ser o formato do meu pão. Como se fosse uma borracha, né? Você estica e ela volta. Exatamente. E a gente avalia essa característica dentro da panificação. Para biscoito também, né? Para biscoito eu preciso de uma farinha bem extensível, porque no forno, por exemplo, eu não posso com que ele retraia.
Então, se eu tiver uma farinha muito elástica, ele vai retrair. Então, ele precisa expandir. E essa extensibilidade vai me ajudar nessa expansão. E quantos batimentos tem só comparando, quantos batimentos tem para fazer a massa do pão e quantos batimentos tem para fazer a massa do panetone? Do panetone. Essa é interessante. Essa Só o diferença. que é o batimento antes. É tipo do coração. Eu tava achando que era. Eles fazem eletrocardiograma no padeiro. Ainda bem que a Agatha está aqui para explicar. Coitada da Agatha. Tudo bem. Então, a questão de batimento seria o desenvolvimento da massa do pão mesmo. Então, que nem eu comentei, o glúten, né, a gente precisa formar o glúten e ele é formado através da adição de água, que é a hidratação, e ação mecânica. Então, a gente tem a masseira e a gente bate essa massa até conseguir desenvolver a rede de glúten, que seria o véu. É tipo o sovar que a avó fazia o Sovar. pão. Exatamente, sovar. Só que em Olha casa aí. a gente não consegue, Não sou né? tão burro assim, né? Ah, não sei, mas enfim. Em casa a gente é mais difícil conseguir obter aquela massa, aquela rede de véu, né? É realmente é difícil. É uma explicar. estrutura. É uma É. estrutura. Ele faz uma formação estrutura. numa estrutura. Né? Isso, então a gente faz esse batimento de massa. Para panificação, normalmente, depende muito da linha também do cliente, né? Então a gente está falando de qualidade de farinha para cada tipo de aplicação. Claro. Mas além da aplicação, eu tenho também a linha do cliente. Então, dependendo da linha do meu cliente, eu vou precisar de uma outra característica. Então, a gente avalia vários parâmetros mesmo para conseguir atender da melhor forma esse cliente, né? Então, para panificação, normalmente o P por L que eu estava falando, de elasticidade e extensibilidade, é em torno de 1. Né? Então, ele tem que ser bem equilibrado. Então, ele tem que manter o formato e também tem que expandir. Né? Então, depende da minha aplicação. Por exemplo, se eu for trazer pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer, eu não tenho uma forma que sustenta o meu pão. Né? Uma forma reta, redondinha, assim. Pão de forma, você tem uma forma quadradinha, assim, que ele sustenta o pão, ele ajuda a crescer. Que dá o né? direcionamento Ele do dá o crescimento. direcionamento, exatamente. Pão de hambúrguer, eu não tenho isso. Então, normalmente, eu preciso de uma farinha que tenha uma elasticidade maior para ele manter o formato do pão de hambúrguer. Porque se eu tiver uma farinha muito extensível, né, que é aquela questão de se expandir, ele acaba caindo. Claro, não perdendo se estrutura, né? Isso, ele perde a estrutura. Já para panetone, né, eu preciso, a questão de batimento, que o Juliano falou, para panificação, normalmente o batimento é em torno de... Vou falar da parte mais bancada, né, que a gente faz aqui dentro da agrária. Então, a gente tem um batimento de 6 minutos, por exemplo, para conseguir obter um pão de forma, né, na velocidade rápida, porque a gente faz a velocidade lenta e na velocidade rápida. O panetone, o batimento é em torno de 30 minutos. Caramba. Então, 5 vezes mais? Muito Então precisa mais. ter estrutura de glúten para poder Claro, senão aguentar não sustenta. Exatamente. esse tempo total de batimento. Por né? isso que a gente usa uma grande porcentagem de trigo melhorador dentro da mescla do panetone. Porque o trigo melhorador, ele tem uma força, uma quantidade, uma qualidade de glúten muito alta e ele também tem uma estabilidade muito alta. Então, ele tem que resistir esse processo de batimento. O panetone é um produto muito delicado, né? Então, ele precisa ter esse trigo, ele precisa garantir essa performance nessa aplicação. Então, até trazendo a parte de elasticidade e extensibilidade, né? O panetone, o pão, eu falei que é acima de 1, né? 1 acima de 1, para panificação. O panetone, eu preciso abaixo de 1. Eu preciso ter uma farinha mais extensível, porque ele precisa ter uma elasticidade, mas ele precisa ter uma extensibilidade maior. Porque o que vai acontecer na hora de fazer o salto de forno? Ele precisa ter um bom salto de forno, e a extensibilidade vai me ajudar nesse sentido, para conseguir manter aquela característica do panetone, que é aquela filamentação, né? Não é... Você vê o miolo do panetone é muito diferente do miolo de um pão. Sim, claro. Né? Bem E diferente. isso é justamente essa característica da farinha, vai ajudar também nessa característica do meu produto final. É legal a gente entender, né, essas qualidades. Acho que pro grande público assim é muito comum a história da pizza lá, né? Que é farinha zero para fazer pizza e não sei o quê, tipo 1, tipo 2. Já não dá uma pizza tão boa assim, é mais difícil de fazer, né? Aqui a gente tem essa classificação de tipo de farinha também para pizza, ou não? Para pizza também. Normalmente para pizza, né, até tem... A gente tem nas gôndolas, nas farinhas também, né? Tem a Bom Prato e tem a Especialíssima, né? Normalmente, a gente usa a Especialíssima em casa, que é a farinha mais branquinha. Mas nesse caso, eu vou precisar ter, por exemplo, um batimento maior dessa
dessa massa, porque, né, a farinha especialíssima, ela é da parte mais interior do grão. É uma farinha mais branca, né? Então, na hora de fazer a moagem, eu extraio 2 farinhas. A farinha mais interior do grão e a farinha que é mais da parte externa do grão, que vai ser uma farinha um pouco mais escura, né? Então, quanto mais para fora do grão, mais escura vai ser a minha farinha. E essa farinha mais do interior do grão, ela tem um P por L mais alto, que seria essa extensibilidade e elasticidade de novo, né? Então, para conseguir na pizza, para eu abrir, ela não pode retrair também, né? Porque senão você vai abrindo e ela vai voltando. Sim. Então, se eu tiver essa farinha mais premium, ela tem um P por L um pouco mais alto. Então, eu tenho que dar um batimento maior para conseguir desenvolver essa extensibilidade. Você ela não abrir a retrair. massa e ela não voltar, né? Exatamente. Comprar um tamanho 24 pedaços, chegar um brotinho em casa, né? Exatamente. Abatumado. Batumado. Então, para pizza, normalmente uma farinha com P por L mais baixo seria melhor. Boa, boa. Um ponto que eu, quando eu cheguei na agronomia, comecei a escutar e eu falei assim, o que é esse raio? E que parece que caiu é o tal do falling number, né? O que é o falling number para farinha? Entendi a piadinha falling number e caiu. Entendi. Praça Nossa, vamos lá. Então, até esses dias o pessoal me perguntou também isso, né? Quando a gente está recebendo agora, a gente está procurando trigo, né, no mercado para compra, o pessoal até veio me perguntar, porque nesse ano o falling number ele tá muito bom, né? Só que daí você olha a qualidade do glúten não tá boa. Aí o pessoal me perguntou, tá, mas Agatha, o falling number tá ótimo, por que vocês estão reprovando Mas são todos os independentes, trigos? Né? É porque são os parâmetros que a gente avalia são diferentes. Então o falling number, ele vai trazer para nós a atividade enzimática natural do meu trigo, que seria a alfamilase. A alfamilase, ela vai quebrar o amido em açúcares que vão estar disponíveis para fermentação. E as outras características que a gente avalia é as características do glúten. Então, são parâmetros diferentes que a gente avalia. Esse ano, o falling number tá bom porque a gente não teve problemas de safra. Quando ela fala esse ano, é a safra passada, safra 2025. Isso. Para Claro. nós que trabalhamos no campo, esse ano é o que nós estamos plantando agora. Isso, tá indo pro campo agora. O está sempre trabalhando com a safra Atrasado, passada. né? Claro. Sim. Mas até o Juliano pode complementar melhor, talvez, né? Mas o falling number, por exemplo, em safras mais chuvosas, que é até uma preocupação nossa para a safra desse ano, é que estou falando do super El Niño, né? E é uma preocupação para nós porque falling number ele vai estar relacionado à chuva na colheita. Então, se eu tiver muita chuva na colheita, eu vou ter germinação, às vezes, até do grão no campo, que vai impactar no resultado do meu falling number, que vai abaixar o falling number. Então, eu preciso ter um falling number alto para panificação. Tá bem explicado. Tá bem explicado. É isso mesmo. Então- Começa a germinar o grão na espiga, no campo, e começa a degradação dos carboidratos. Começa a degradação do amido no campo, por meio dessa enzima. E se você comparar um trigo com um trigo que não pegou chuva na colheita com um trigo que pegou chuva na colheita, ele fala, falling number é o número de queda. Na verdade, é um êmbolo um cilindro que tem um êmbolo dentro que ele percorre esse líquido dentro. Se ele percorre rápido, então o tempo é curto, então o número de queda é pequeno. Porque o amido está mais degradado. Se ele desce bem devagarinho, o número de queda é maior, isso quer dizer que o amido não foi degradado. Então, essa em termos só do maquinário, é isso. Mas é um equipamento que dá uma medida de qualidade muito boa. Mas veja, ele não tem nada a ver com glúten. Ele não tem nada a ver com glúten, ele tem que ver com a degradação do carboidrato. Mas ele impacta de alguma forma na aplicação. Nesse muito, caso, né? ele traz principalmente problema de fermentação, porque como ele age, né, a enzima vai agir no meu amido, né? Se eu tiver um falling number muito baixo, que é em casos mais preocupantes, porque a gente não tem o que fazer. Hoje no mercado a gente não tem nenhum produto que corrija falling number baixo. Então a gente consegue corrigir só com mescla de trigo. Mas a gente tem que pôr muito trigo bom para conseguir compensar o trigo ruim, né? E já para falling number muito alto, né, para panificação, eu diria acima de 400 é muito alto. A gente consegue adicionar a familase, né? Então a gente consegue corrigir. Para degradar essa enzima. Mas quando está muito baixo, a gente não tem o que fazer. Então a gente tem muita atividade enzimática, então ele vai acabar degradando esse amido e vai acelerar a fermentação. Então normalmente os clientes que têm processos contínuos, eles acabam perdendo os produtos porque acaba passando essa fermentação, então acaba perdendo o produto. E até miolo, né? O miolo do pão. O aspecto do produto ele fica horrível, né? Fica um miolo
com os alvéolos bem grandes e fica um pão abatumado, um pão feio. Uhum. Porque Então o mercado não aceita não isso. aceita, Né? porque o miolo do pão, ele é a gelatinização do amido. Então, se eu vou degradar esse amido, né, ele não vai ter o amido para gelatinizar e acaba ficando esses buracos no miolo, sabe? Entendido. Como diz o alemão, é bom para passar a chimia, né? Claro. Porque fica os buracos maiores, entra mais Rende, chimia né? na Rende. fatia do pão. Mas o mercado de pães industriais não aceita Não bem valoriza. isso. Não aceita. Outro ponto que está bastante relacionado com chuva na colheita e também qualidade de trigo é a própria micotoxina. A gente olha bastante para a cevada, né? Mas também para o trigo é um fator também decisivo, né? Para algumas nichos de mercado, né? Sim. Até se vocês puderem comentar um pouquinho da micotoxina, acho que é bacana também. Quer começar? Pode ser. Então, a gente faz toda uma avaliação, né, da questão de DOM, dentro da nossos controles também da matéria-prima, né? De modo geral, né, o máximo é 1.000. 1.000. Na farinha, né? 1.000 na Mas farinha. os nossos clientes pedem bem menos. Pedem né? Claro. menos. Principalmente da alimentação infantil. Alimentação Né? Que infantil. eu acredito que Então, você a vai gente, falar. a gente tem hoje o pessoal do PAGR, né? Eles fazem todo um controle do trigo para Saturday, né? O trigo Saturday que os nossos cooperados plantam, ele é justamente para aplicação em nutrição infantil. E assim, especificação de característica de glúten não tem. A especificação deles mesmo é a questão do DOM. Então, tem que ser um DOM super baixo para conseguir ser utilizado em nutrição infantil. Juliano, tem uma história por trás do trigo Saturday, até se você puder contar. Eu queria saber qual que é a curiosidade do porquê Saturday. Isso que me contou foi o colega da Nestlé, né? Porque esse é um projeto da Nestlé. E se eu não me engano, se eu te contar a história errada, o nome do colega é Olivier. Se ele estiver escutando, ele pode me corrigir, né? Então, o mercado do Chile, houve um questionamento por parte de um grupo de consumidores lá no Chile, por que os produtos da Nestlé lá no Chile podiam ter teores maiores de contaminantes, quando comparado ao mercado suíço, vamos dizer. Daí os chilenos falaram, escute, afinal de contas, as nossas crianças têm os mesmos direitos das crianças suíças, né? E esse debate e essa campanha, esse imbróglio, ele ocorreu no dia de sábado. Então, a Nestlé chamou esse projeto de projeto Saturday, que é a originação de trigo para produtos de alimentação infantil, como, por exemplo, o mucilon. Em todo o mundo, ele vai ser igual, níveis baixíssimos de micotoxinas, baixíssimos de contaminação por outras moléculas, como herbicidas, ou dessecantes, ou inseticidas. E eles realmente controlam tudo isso. Sim. Então, a agrária foi uma das pioneiras para entrar dentro desse projeto e tem sido um dos nichos que a gente vem atuando. Mas é um trigo bem mais complicado de produzir. O controle desde o campo junto com o cooperado, né? O pessoal acompanha. Não é qualquer um que produz um trigo de qualidade, com baixo DOM, com baixo uso de pesticidas, né? Então, assim, exige um nível técnico a campo e, obviamente, depois dentro da indústria também imenso, né? Para se conseguir. Tem que ter o comprometimento do cooperado e tem que ter o comprometimento também do próprio agrônomo do cooperado. Claro. Porque é todo o manejo, é toda a questão depois de segregação, depois é toda a questão da indústria que tem que fazer muito bem feito, né? É bastante sério o negócio. Bom, pessoal, acho que deu um episódio aí bom, deu bastante informação. A Agatha trouxe uma enxurrada de informação, né? Quem assistir esse episódio nunca mais vai comer um panetone da mesma forma, né? Vai ficar olhando lá, o que é esses alvéolos aqui? E aí, para contrastar a indústria e o melhoramento, a fitotecnia, Juliano, se você tivesse que construir um cultivar de trigo perfeito, como que ele seria? E Agatha, para você, como que seria essa cultivar? Até para nós entender o quão desafiador que é a cadeira de ambos, porque às vezes o que é perfeito para você se pede outra coisa. Enfim, o que seria um cultivar perfeito de trigo para você? O trigo vai ser diferente para cada um dentro do Você vai fazer uma cultivar, faça a tua cultivar, e aí a indústria vai pedir a dela. Então, para o agricultor, se eu for satisfazer o agricultor, tem que ser o mais produtivo possível, com a maior resistência possível
as doenças, Uhum. que não acame, que não deite ao solo e que produza com pouco fertilizante. Esse para o agricultor seria O ideal. o ideal, né? Vamos ver se atende a indústria agora. Agora, já para o moinho é completamente diferente, e daí para o nosso cliente também é completamente diferente. Mas você fala pelo outro elo. É uma pergunta bem difícil, porque, que nem eu comentei, né? Cada aplicação, ela exige uma característica do trigo diferente. Então, seria muito mais voltado para o mercado que a gente está buscando atuar. Uhum. Né? Então, eu acho que eu iria mais para o mercado da panificação panetone. Então, seria um trigo forte mesmo, com força muito alta, com glúten bem alto, porque ele dá tanto para panetone como para panificação de modo geral. Né? Então, ele atenderia 2 mercados num só. Só que se você aumentar muito a produção, a proteína, o glúten dentro do grão ele é limitado, você aumenta muito a quantidade de amido, de carboidrato, e você vai diluir a quantidade de proteína ou de glúten dentro do grão. Foi o que aconteceu na última safra. Então, o que é bom para o agricultor nem sempre é bom para o nosso cliente final. Perfeito. Então, é justamente esse que é o trabalho que a FAP, em conjunto com a Agrária Farinhas, faz. Tentar achar uma cultivar que satisfaça os 2, 3 lados. Mas eu queria trazer esse contraste para quem está nos acompanhando, para sentir parte da complexidade que é a cadeia. Porque isso, quando a gente conversou de cevada, nós falamos isso, nós falamos de feijão, nós falamos isso, nós não falamos ainda sobre milho, mas quando nós falarmos sobre milho, acontece de maneira muito semelhante. Quando a indústria pede alguma coisa, normalmente é quase na contramão que o campo está produzindo. Então, esse equilíbrio é desafiador, mas também é muito importante esse trânsito que se faz, né? Da pesquisa aqui com o moinho lá, as demandas do moinho, as entregas da FAPA, é bastante desafiador, mas é bastante interessante isso aí também. E é fundamental que se tenha. E o produtor no meio fica louco, né? Claro. A hora que tá bom de um lado, tá ruim do outro, e o cara fica sem entender nada, né? Produzir bem, mas daí diluiu, não sei o quê. É difícil de achar o ponto certo. Mas esse faz parte dos desafios da FAPA aí, em conjunto com a Agrária Farinhas. Por isso que é muito importante, né? A gente manter sempre esse contato muito próximo, esse trabalho conjunto. Bacana. Pessoal, mais alguma mensagem de finalização, de fechamento de episódio? Eu sempre... O Juliano já fez isso hoje, né? Já. A gente sempre acaba falando assim, não, vocês voltam mais um episódio, mas o Juliano nem precisou convidar, ele já falou, esse aqui fica para o próximo. Então... Que tem muita coisa para falar em termos de futuro, né? Da tendência da indústria alimentícia, né? Eu vejo assim que geralmente o pessoal assiste trigo, a gente vai conversar sobre trigo em dia de campo, Intershow, dia de campo regionalizado, e a gente está enxergando assim um ceticismo muito grande por parte dos cooperados agrários com relação ao trigo e à cadeia do trigo. E essa diminuição de área de trigo ela já faz algum tempo, ela já tem 4, 5 anos que vem diminuindo. Mesmo assim, o que causa isso é o baixo preço do trigo, né? Principalmente quanto comparado ao preço da cevada. Nós temos uma competição muito forte com o trigo argentino, que o nosso preço é baseado principalmente pelo mercado argentino, né? E isso vem desestimulando os nossos produtores. Os custos continuam altos, e o preço ele basicamente não reage. Os nossos clientes não querem pagar a mais, porque se aumenta muito o preço da nossa farinha, eles vão comprar uma farinha de concorrente, mesmo que talvez de qualidade inferior. Não digo de inferior, mas não vá satisfazer todas as especificações dele, mas eles conseguem fazer um produto lá final, eles conseguem fazer. Mas eu acho que continua sendo uma fase ruim que a gente está passando, mas nós, assim, dentro da pesquisa e mesmo dentro do desenvolvimento, nós temos que ser resilientes. Porque outros produtos estão chegando, que vai ser o próximo episódio. Outros produtos estão chegando, a gente está ouvindo muito falar da questão da farinha integral, que a Agrária Farinha já está se especializando. Tem os amidos resistentes, onde a gente fala de uma questão funcional, fazer uma farinha diferente. Então, isso pode ser que vá remunerar diferente o mercado. É a Agrária, juntamente a Cooperativa Agrária Farinhas, juntamente com a FAPA, trabalhando para desenvolver trigos com outros usos, que é o que a gente falou no começo, que eu vou fechar, que é o trigo para malte. Então, o Biotrigo
foi o primeiro trigo brasileiro desenvolvido no Brasil para esse segmento de mercado. Então, como tem esse uso, existem outros usos que talvez no futuro vão dar uma maior prosperidade para o negócio de trigo dentro da cooperativa agrária. Então, é uma dificuldade passageira e nós vamos conseguir vencer. Um uso mais nobre para o trigo, tá vendo? Você viu? Cerveja? É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Faça a choradeira você dessa vez que eu já... Não, que, veja, apesar que tem, assim como você vai reclamar que no Panetone tem frutas cristalizadas e tal, mas dá serviço para fazer, né? Então, assim como esse episódio, né? Nós trouxemos... Puxa, tiramos a Ágata, o Juliano para vir conversar conosco. Então, o mínimo que a gente espera... Curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas aí para o próximo episódio que o Juliano vai estar conosco, a Ágata estará conosco. Então, curtam, compartilhem. E no Spotify, o que fazem daí, Vitão? 5 estrelinhas lá no Spotify, que é o mínimo que dá para dar, menos que isso quebra, desinstala o Spotify do computador. Do celular, não, é isso aí. É capaz de depois ter cobrança extra, né? E quem tiver dúvida, os comentários estão livres também para perguntar. A gente vai atrás da Ágata, do Juliano, eles que se viram para responder, né? Com certeza. Seja direta ou seja em outro episódio. É isso aí. E o abraço? Eu deixo contigo, você que estava na fila devendo um monte de abraço. Então vai pro meu amigo, meu primo, Samuel Primo. Nosso engenheiro agrônomo aí que acompanha a gente direto aqui. Boa. Tá envolvido com a gente em vários temas e ele, não sei por que me veio na cabeça ele, mas acho que ele tinha uma questão de trigo que ele veio me encher o saco lá de alguma coisa. Então tá. Samuel, um abração. Samuel, obrigado por nos acompanhar, viu? Feito então. Pessoal, até a próxima. Obrigado.